Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 25 de outubro. É isso mesmo, faltam 5 dias para a eleição, hein? 5 dias para a gente estar comemorando legal no domingo a vitória de Bolsonaro. Conto com a ajuda de vocês todos, hein? Obrigado a todo mundo que vem assistir ao nosso quadro aqui. Nesse quadro a gente vai pegar as notícias todas de política do dia. Vamos falar hoje as notícias trazidas por Censura do Bem, Balrog Vegano e várias outras pessoas. Vamos falar sobre as pesquisas que mostram o aumento de Bolsonaro e queda de Lula. Como esperado, a esquerda tenta usar o Roberto Jefferson, mas o efeito deve ser muito pouco, porque o assunto se resolveu muito rápido. O disparo de 6 bilhões de mensagens que o Felipe Neto e o pessoal do PT está dizendo que vai acontecer na quarta-feira. Financiamento do exterior da campanha do PT, será que isso é caso para cancelar a chapa? E muito mais coisa. Vamos falar sobre isso, vamos começar falando sobre as pesquisas aqui, que você pode ver o agregador socialista que continua, apesar da tentativa de socialistar cada vez mais, ele continua mostrando cada vez mais perto aqui o Bolsonaro e o Lula, né? Ontem a gente teve a divulgação do IPEC no segundo turno e que manteve o resultado estável. É bom sinal isso, sabe? Porque é aquilo que eu falo para vocês, a gente sabe que IPEC, IPESP e Datafolha estão trabalhando para o Lula. Eles querem eleger o Lula. Então, esse pessoal, se tivesse qualquer oportunidade de aumentar a margem do Lula agora na última semana, eles fariam isso. Eles não estão aumentando a margem do Lula porque eles sabem que não tem margem para aumentar a margem dele em relação ao Bolsonaro. Não tem como dizer que ele está na frente, porque realmente a situação está ruim. Então eles fizeram a única coisa que eles podem fazer na cabeça deles, que é manter a estabilidade. Não mudou nada, continua a mesma coisa. Está ali uma diferença de 54 a 46, ou seja, de 8 pontos percentuais, que curiosamente é menor do que 9 pontos percentuais, que foi a diferença que eles erraram no primeiro turno, né? Ou seja, se você lê isso daí da forma correta, Bolsonaro já está com 1% à frente. Não precisa nem fazer aqui aquela questão da estratificação, de ver pelo PNAD 2021, porque a gente sabe que vai dar Bolsonaro na frente com o PNAD 2021, já deu na última, né? Agora, a grande novidade que está deixando os esquerdistas com o cabelo em pé é o Paraná Pesquisas, que está dando ainda está dando Lula na frente, tá? Mas 50,2 contra 49,8, ou seja, praticamente empate numérico entre os dois, ou seja, realmente Lula que saiu de uma situação de totalmente favorito, de que vou ganhar no primeiro turno, que tá tudo tranquilo, que é nós, não tem para ninguém, e agora, meu amigo, já tá aí ó, com empate numérico na Paraná Pesquisas. Lembrando que dos institutos de pesquisa mais badalados aqui no Brasil, né, os principais, o Paraná Pesquisa foi o que mais chegou perto do resultado final. Teve outros que chegaram mais perto ainda do que eles, tá? Mas já são menos conhecidos, MDA, Futura, não sei o que lá. Enfim, o Paraná chegou muito perto, mas mesmo o Paraná Pesquisas deu uma diferença a favor de Lula 2% maior do que foi a diferença real. Então, se tiver mantendo esses 2% de erro aí contra Bolsonaro, é mole de ver que Bolsonaro está na frente aqui por 51%. Olha que curiosidade, dá quase igual ao IPEC, né? Que coisa, né? Daria, então, na visão desses dois, com essa conta muito tosca, eu reconheço que é uma conta tosca, de simplesmente pegar e somar a diferença que deu no primeiro turno aqui, digamos, a correção do bias, do desvio deles, daria 51% para Bolsonaro, 49% para o Lula. O importante, mais do que isso, é que mostra uma tendência de queda do Lula e de aumento do Bolsonaro. Se você considerar a última pesquisa dele, o petista tinha 51,3% e Bolsonaro 48,7%. Ainda era empate técnico, estava com menos de 2% de diferença. Mas já eram aqui 2,6 pontos, agora virou 0,4 pontos de diferença. A diferença sumiu, né? E lógico, a gente pode ver aqui a Brasmarket é o nosso Datafolha, a gente fica feliz, aquele dia que você está triste, assim, pô, vou ver a pesquisa da Brasmarket, a gente fica feliz e coisa e tal, é o Datafolha da direita, né? Mas beleza. Né? Olha só, se você contar aquilo que eu falei de medir Bolsonaro versus o resto, a Brasmarket não foi tão errada assim não, tá? Ele errou alguma coisa, mas não foi tão errada assim não, né? O que aconteceu muito foi movimentação de voto entre Ciro, Tebet e o Lula, né? Enfim, mas a pesquisa da Brasmarket bota Bolsonaro com quase 7 pontos de vantagem, mas a coisa legal que você percebe aqui também é que também
houve um aumento da distância, ou seja, Bolsonaro cresceu 0,6 ponto percentual, enquanto seu rival registrou queda na mesma proporção. Ou seja, embora você possa considerar que a Braz Market também errou lá por conta da diferença, coisa e tal, mas o movimento é o mesmo. Todas as pesquisas aqui, com exceção do IPEC, que apresentou estabilidade absoluta, as outras pesquisas todas apresentaram Bolsonaro crescendo e Lula caindo, e no mínimo chegando a um empate técnico, aí já quase empate numérico, né? Você falar de 50,2 para 49,8 já é empate numérico, né? Enfim, muito boas notícias aqui para Bolsonaro nessa reta final. É a última semana, os últimos dias, pessoal, não pode nem desanimar, nem ficar na soberba, hein? Nem achar que já ganhou. Então o Bolsonaro já ganhou. Não, não é assim não, cara. O negócio tá apertado. Se tu não for votar, não fizer um esforço para votar, ele não ganha não. Mas também não pode ficar desanimado de achar, não, já perdeu, coisa e tal. Não, tem chance, tá bem na fita. Com esse tipo de pesquisa, qualquer resultado que sair é válido no final das contas, né? A eleição de 2022, o pessoal está mencionando que poderia haver um boicote de pesquisas por parte de eleitores de Bolsonaro. Será que pode acontecer isso? Ou seja, o que estão dizendo aqui é que talvez as pesquisas não conseguem capturar o eleitor de Bolsonaro, porque o eleitor de Bolsonaro já está contra as pesquisas, e no momento que a entrevistadora vai perguntar, ele fala, não, não quero responder, não, e vai em frente, né? Eu não sei se isso é verdade ou não, eu sei realmente de muita gente que não responde pesquisa. Eu mesmo raramente respondo pesquisa de qualquer tipo, não é só eleitoral não, né? E telefone também, você sabe, meus telefones são todos no silencioso, eu não atendo ligação de ninguém. Então, pode ser uma situação dessa, se me ligarem aqui para fazer pesquisa eleitoral por telefone, meu amigo, eu nem fico sabendo, meu telefone já bloqueia a chamada direto já. Então, pode ser isso daí, tá? Pode ser. Isso aí dá um novo desafio aos institutos de pesquisa, né? Vão ter que fazer a conta aí dos eleitores do Bolsonaro com base no número de pessoas que se recusa a sair a responder a pergunta de vocês. Boa sorte para esses institutos de pesquisa de qualquer forma. Mas repara o que eles estão querendo fazer aqui, né? Eles estão querendo dizer que os institutos de pesquisa não erraram as pesquisas. Foram os eleitores de Bolsonaro que induziram eles a erro, né? O que é um absurdo completo esse tipo de coisa. Que negócio é esse? Se vocês fazem uma pesquisa séria, tem que considerar isso daí de alguma forma. Não tem jeito, tem que fazer uma extrapolação qualquer, incluir um fator, soma mais 8 para Bolsonaro, ou alguma coisa assim, porque no final das contas, pessoas que se negam a responder pergunta existem, sempre existiu, né? Enfim, isso daqui não deixa de ser também culpa dos institutos de pesquisa, porque, de qualquer forma, indica uma perda de credibilidade deles. As pessoas não respondem por quê? Porque acham que não acreditam nesse tipo de coisa, que o pessoal está enganando, está usando os números errados, né? Bom, com esse desespero todo da esquerda, o que restou a eles? Explorar muito o caso Roberto Jefferson. Eles fizeram a leitura de que falar que Roberto Jefferson é amigo de Bolsonaro e falar que o que ele fez foi um absurdo. Bom, o que ele fez foi um absurdo mesmo. Não tem ninguém defendendo Roberto Jefferson neste momento, né? Mas afastar Bolsonaro, tentar ligar Bolsonaro a isso e coisa e tal, é uma coisa importante. Bom, com a esquerda, com o establishment político aí preocupado com a derrota do Lula, é lógico que eles iam tentar fazer alguma coisa. E aí caiu no colo deles uma vantagem, que é o caso Roberto Jefferson, né? Ninguém podia imaginar que Roberto Jefferson ia agir da forma que agiu. Um absurdo completo. Já expliquei para vocês que eu culpo o Roberto Jefferson por aquilo. Não teve nada de heróico no ato dele. Foi, na verdade, prejudicou o Bolsonaro. Ele sabia disso. O Roberto Jefferson não é uma criança de 2 anos de idade, um novato na política, não é um Kim Kataguiri ou um Sérgio Moro na política. Ele sabe dos efeitos das coisas. Então, a minha visão pessoal, tá? Eu não tenho provas para dizer isso. Você acredita no que você quiser. A minha visão o Roberto Jefferson fez de propósito. Ele queria sacanear Bolsonaro. O Roberto Jefferson é o tipo do cara do traíra mais perigoso. Traíra tipo Moro, o Kim Kataguiri e outros políticozinhos que entraram lá, Joyce Hasselman e coisa e tal, eles entraram, eles queriam destruir Bolsonaro. Aí começaram a atacar Bolsonaro, coisa e tal, e todos eles se ferraram completamente, destruíram completamente. O Roberto Jefferson é político das antigas, é muito mais esperto que essa turminha meia boca. O que o Roberto Jefferson fez? Não, eu sou seu amigo, Bolsonaro. Tamo junto, é amizade, 100%. Vou trabalhar pelo senhor, vou trabalhar para você, fazer tudo para você e coisa e tal. E
Quando teve a oportunidade, no pior momento possível, ele foi lá e fez uma merda completa para prejudicar o Bolsonaro. É aquilo que eu falei, é o que o Boulos fez com o Lula também. O Boulos é outro cara mais esperto que a média dos eleitores petistas. O Boulos, da mesma forma que o Ciro, que outros nomes da esquerda, quer destruir o Lula. Eles sabem que precisam destruir o Lula para ter chance na esquerda. Os outros todos tentaram brigar com o Lula, o Ciro, não sei mais quem, a Luiz Helena, a menina lá do ET, como é que é o nome dela? Lá do Acre, lá, esqueci o nome dela, mas vocês lembraram, já sabem quem é que eu tô falando, não é aquela que aparece a cada 4 anos. Enfim, eles ficaram batendo de frente com o Lula, acabaram se ferrando todos. O Boulos não, o Boulos entrou não vou ajudar o Lula, não vou bater não. E aí começou a dando um monte de declaração agora sobre contrário ao Lula, que dá indicação de que o Lula fez besteira e coisa e tal. Está dinamitando o Lula. O Boulos, nesse momento, quer que o Lula perca. Não tem ilusões, não. Ele queria ganhar o carguinho dele de deputado, já ganhou, está tranquilo para os próximos 4 anos, quer agora que o Lula perca. E do lado do Bolsonaro foi a mesma coisa. O pessoal que entrou para bater no Bolsonaro, a Soraya Tronic, o pessoal lá que... Até o Moro, num primeiro momento, né, depois ele acabou mudando de ideia, coisa e tal, se candidatou no Senado, mas todo mundo que entrou para concorrer com o Bolsonaro se ferrou completamente. O Roberto Jefferson foi lá, meu amigo, infiltrou, não só amigo, gente boa. Só que o Roberto Jefferson quer a mesma coisa, quer que o Bolsonaro perca a eleição para que ele possa se lançar agora em 2026 como candidato da direita verdadeira. Ou seja, é um traíra, muito mais traíra que o Weintraub, Moro e coisa e tal. Aí não venha dizer que o que ele fez foi belo, não, que tem que peitar a polícia. Para com isso, você não tem chance nenhuma. O que ele achou que ia acontecer ali? Ele não tinha alternativa. O que ele fez foi fazer de propósito para estragar a eleição do Bolsonaro. Desculpem, eu estou frontalmente contra Roberto Jefferson a partir daqui. E a esquerda, a maior prova de que é isso, olha como é que a esquerda está usando a coisa de forma ampla, né? Bolsonaro é a mão que puxou o gatilho do fuzil e jogou as granadas do Jefferson. Vão explorar isso ao máximo, né? Tanto que obrigaram até o Fábio Faria a fazer aquele pronunciamento e coisa e tal, para ver se abafa esse assunto. Eu acho que conseguiu, por quê? Qual foi a sorte nessa história? A sorte é que, no final das contas, durou pouco tempo. A grande preocupação seria se a coisa extrapolasse, se, sei lá, o Roberto Jefferson ou morresse ou matasse alguém, aí ia ficar uma coisa muito pior. E, de outra forma, se ele continuasse não se entregando, se fosse gente... Porque ele chegou a chamar, a filha dele chegou a chamar a gente para ir lá para casa dele, para defender a casa dele, não deixar a polícia entrar. Aí a coisa ia ser muito pior. Aí ia manter o assunto em voga por muito mais tempo. Felizmente, o pessoal foi esperto. O Bolsonaro mandou o ministro da Justiça resolver o assunto lá, o pessoal mandou gente lá para a casa do Roberto Jefferson, ele se entregou, encerrou o assunto, está preso, acabou a história toda, né? Agora ele está muito mais enrolado do que ele estava antes, porque se antes ele tinha uma acusação que era coisa meia boca de falar besteira, usar vozes estranhas, agora ele tem uma acusação de tentativa de homicídio contra 2 policiais. Meu amigo, o Jefferson nunca mais sai da cadeia e agora não tem nem o que dizer. O que vai fazer o quê? Vai fazer o quê com esse tipo de coisa, né? O Bolsonaro não vai poder dar indulto para ele. Como assim? Chegaram a falar isso. Aliás, isso foi um ponto que a esquerda chegou a levantar, que Bolsonaro daria indulto para ele. Mas nunca que Bolsonaro vai dar indulto para ele. O cara é um traíra. Tá na cara que ele traiu o Bolsonaro, que ele sacaneou o Bolsonaro. E, no final das contas, usar a violência desse jeito, na semana da eleição, para com isso. Não tem essa, não. Enfim, olha como é que a esquerda está usando, né? Aliado de Bolsonaro que atirou granadas contra a polícia rendeu-se depois de 5 horas de cerco, coisa e tal. Então, o máximo que puderem usar, eles vão usar desse negócio. A grande vantagem do Bolsonaro, como eu falei, é que a coisa se resolveu rápido. Se resolveu rápido, a maior parte da população nem sabe quem é Roberto Jefferson, nem está tão preocupado assim com essa coisa toda. O que dá para a gente apontar só é a hipocrisia toda do pessoal, né? A esquerda defendendo a polícia, né? A esquerda falando que, não, caramba, olha só, a polícia foi maltratada por um bandido e coisa e tal, que absurdo. Né? A esquerda ficou totalmente hipócrita nesse assunto aí, nesse caso, né? Inclusive, até o Janones, olha só o Janones aqui, falando que a narrativa do Janones para o caso Jefferson não tem que falar, não pode jogar o Janones, não pode jogar o Jefferson contra o STF, porque o STF, segundo o Jefferson, já está com um nome sujo aí, ninguém confia no STF, ninguém gosta do STF. Tem que falar do Roberto Jefferson como ele tendo atirado em 2 policiais e coisa e tal, né?
para você ver. E lógico, ligar o Jefferson a Bolsonaro. Por mais que a gente saiba que Bolsonaro nunca gostou do Jefferson, nunca teve ele entre os seus coordenadores, o fato do Jefferson apoiar tanto, ou tentar se mostrar tanto do lado de Bolsonaro, aí realmente prejudica Bolsonaro nessa história. Eles vão tentar explorar isso, mas o fato é que no final das contas, se tivesse, é o que eu falei, se tivesse sido um negócio maior, se tivesse morrido alguém, se tivesse ficado horas e horas sem resolver o assunto, isso seria algo crítico. Agora não, agora já entregou, o cara já se entregou, já está preso, já encerrou o assunto, então isso bola para frente, né? A informação que a gente tem é que parece que o PGR planejava mandar o Roberto Jefferson para uma instituição psiquiátrica. Agora, poxa, custava ter mandado já essa petição, porque estava esperando o quê, né? Mas, no final das contas, segundo o PGR, ele daria essa petição na segunda-feira, mas aí o Alexandre de Moraes mandou prender ele no domingo, e, enfim, é uma coisa aí que eu não sei se isso ajuda muita coisa, atrapalha muita coisa, joga a culpa do que aconteceu pro STF, eu acho que talvez mais é isso daí, né? De dizer que foi o STF que causou o problema porque mandou prender ele no domingo, não esperou a segunda-feira, mas eu sinceramente não vejo isso como uma coisa positiva, não. Na minha opinião, essa coisa pessoal minha, você pode discordar, pode achar que ele agiu de forma bonita e não sei o que lá, e defendendo alguma coisa. Na minha visão, o cara quis atrapalhar Bolsonaro. E aí é engraçado, né, o Leonardo Sakamoto dizendo aqui ó, que Bolsonaro promove um duplo twist carpado na cabeça dos seus fãs sobre o Jefferson. E ele está dizendo aqui que não, que todo mundo seguiu o Bolsonaro, quando o Bolsonaro falou que ele era ruim, que não pode dar tiro na polícia, aí todo mundo seguiu a dica dele, mas a verdade não é essa, a gente sabe que teve visões diferentes sobre isso entre a base de apoio de Bolsonaro. Eu vi muita gente, libertários até falando, oh, Roberto Jefferson, um libertário, ética libertária, estão invadindo a casa dele, tem que atirar mesmo. Vocês estão malucos, gente? Vocês comeram cocô hoje cedo, foi isso? Para com isso, não adianta nada, nunca resolveu dar tiro em polícia, nunca resolveu nada em momento algum da história do mundo, nunca resolveu isso. A maior idiotice que você pode fazer é brigar contra uma força muito maior do que você. Você vai morrer, pô, você vai perder a briga. Foi o que aconteceu com Roberto Jefferson. Cantou de galo por 2 minutos, agora vai passar 20 anos na cadeia respondendo por tentativa de assassinato e não vai ter nada que ele possa fazer. Nem Bolsonaro, nem ninguém. Eu, sinceramente, abandonei Roberto Jefferson. Não vou falar mais uma palavra de apoio ao cara, porque, no final das contas, para mim, quem briga com uma força muito maior do que a dele, sabendo que vai perder, é porque quer perder a briga. Só pode ser isso. Não tem outra alternativa. Violência, entrar numa briga direta com alguém muito mais forte que você, é só quando tu é masoquista e quer mesmo apanhar, entendeu? Mas o engraçado aqui é que ele fala que não, porque ele mudou de ideia e aí os seguidores foram para um lado, depois foram para o outro. De fato, o Daniel Silveira realmente deu uma vacilada, meio que apoiou o Roberto Jefferson, depois voltou atrás. Mas o grosso das pessoas percebeu logo o quanto era errado o que o Jefferson fez. A gente não tem desculpa para o que ele fez, não tem. Podem parar de tentar arrumar desculpa para o cara, não tem desculpa para o que o Roberto Jefferson fez. Então, o contrário que é verdadeiro, né? É o Lula que comanda a trupa dele todo só na base do comando mesmo, né? Olha aqui o Janones falando que é para fazer isso, é para falar que matou 2 policiais, não é para botar o STF no meio. Esse pessoal que comanda de fato os outros, né? Entre o pessoal de Bolsonaro, é verdade, tem muita gente que segue ele diretamente, mas o pessoal discute o assunto e chegou à conclusão. O que eu vi acontecer foi isso. Discutiu-se o assunto e chegou-se à conclusão de que o melhor mesmo, meu amigo, não tem jeito. Tem que abandonar Roberto Jefferson mesmo. Nesse caso, ele não dá para ajudar quem não se ajuda. E uma outra coisa que o Bolsonaro fez muito bem, né? O Fábio Faria fez a reclamação lá da propaganda eleitoral. Eles certamente já estavam com isso na gaveta, já iriam puxar isso de qualquer forma, aproveitaram para puxar isso ontem, por quê? Justamente porque aí criou um fato político novo, tirou a atenção de todo mundo do caso do Roberto Jefferson. Excelente a manobra deles, excelente o posicionamento, é isso aí mesmo, na cabeça de todo mundo agora já tem fato novo, se bobear vai ter outro amanhã, e tem que ter mesmo, que aí pronto, fica coisa velha, fica pro passado. A Miriam Leitão falou até isso, né, que Bolsonaro agora vai fazer um escândalo por dia
para jogar no passado a questão do Roberto Jefferson. E é o que ele tem que fazer, é o que dita a boa regra da publicidade, né? Você não tem como apagar o passado aconteceu. O que você pode fazer é criar fatos novos de forma que o passado fique cada vez mais para trás, né? De fato, eu preparando a minha pauta de hoje, eu reparei que já tinha muito pouca coisa sobre Roberto Jefferson, exatamente porque já ficou para o passado esse troço, já era assunto encerrado. Temos que ver agora essa questão aqui das inserções no rádio e vamos em frente, né? STF devolveu a Paulo Dantas o cargo de governador do Alagoas. Impressionante a força que o PT e seus amiguinhos têm no STF, né? Só decide a favor deles. Impressionante mesmo. O pessoal está preocupado com campanha eleitoral em igreja. Parece que já tem no TRE de 7 estados reclamações de que houve ajuda de igreja e etc, né? O que eu não entendo isso, é o que eu falo para vocês. Por que a igreja não pode influenciar os fiéis e a universidade pode, e o professor pode falar para os alunos sobre política? Por que a igreja não pode e a faculdade pode? Não me faz sentido, não. Eu acho que deve poder todo mundo, as empresas, as igrejas, as faculdades. Por que não, é um absurdo a igreja, o padre falar em comunismo, em capitalismo, em liberdade, em votar em A e votar em B, mas aí você vai na faculdade e o professor fala que não, tem que votar no Lula e não sei o que lá, e comunismo é bom, Stalin matou foi pouco, essas coisas que os comunistas adoram, a saúde de Cuba é fantástica, essas coisas sem sentido nenhum, né? E sem contar que tem uma denúncia aqui da Gazeta do Povo que eu achei bastante interessante. Eu confesso para vocês, como eu disse, eu não sou uma pessoa religiosa, então eu não tenho muito para como saber, mas eles falam aqui como é que as organizações progressistas estão infiltrando as ideias no meio evangélico brasileiro. Da mesma forma que infiltraram no católico, né? Hoje a CNBB ela é praticamente o comunistão mundial, né? Ali o esgoto do comunismo mundial está no cérebro do pessoal da CNBB. Embora os padres nas diversas paróquias ainda tenham muita diferença. Uns são mais à esquerda, outros mais à direita, outros são totalmente isentos nesse negócio de briga política, mas parece que também estão usando a mesma tática, mesma coisa da teologia da libertação, de que a função da igreja é ajudar os mais pobres e não sei o que lá, toda aquela coisa que fizeram com a Igreja Católica estão fazendo agora com as evangélicas aqui no Brasil. Eu torço para o pessoal estar mais esperto hoje em dia, não cair na mesma coisa, né? Teve um ato em apoio a Lula que foi interrompido por tiros no Rio Grande do Norte. Ninguém foi ferido, felizmente. Não se sabe quem deu os tiros. Parece que teve um tumulto entre pessoas do próprio PT lá. Faz muito sentido isso, né? O Lula está cogitando a Simone Tebet para agricultura ou para o STF, né? Olha só que coisa, hein? Eu tenho que confessar para vocês que eu achei que a Simone Tebet fosse mais esperta. Errei nessa feio. Eu achei que a Simone Tebet ia fazer a jogada, ia ficar neutra justamente para ter cacife para se candidatar de verdade em 2026. Mas eu acho que ela mesma percebeu que não era o suficiente para ela. Enquanto era novidade, era uma coisa legal, depois que o pessoal ficou conhecendo ela, ninguém gostou dela mesmo, então ela viu, não, vou capturar uma vaguinha no STF aqui do Lula, ou então no ministério do Lula, né? O mais engraçado vai ser quando o Lula trair ela, mas vamos em frente, é isso daí, deixa quieto. O rapaz aqui da TV 247, né, do Brasil 247, esquerdista pra caramba, essa mídia aqui é totalmente esquerdista, tá dizendo aqui que se Bolsonaro for reeleito, vai caçar a concessão da Globo e derrubar Alexandre de Moraes. O Eduardo Guimarães disse isso, né? E eu acho engraçado que eles falam isso como se o pessoal fosse achar um absurdo, mas eu garanto para você que tem muita gente que achou, pô, que legal, isso é promessa de campanha, eu vou votar no Bolsonaro. Né? Eu ia votar no Lula, mas agora que eu vi essa promessa de campanha aqui, eu vou votar no Bolsonaro. Pô. Brincadeira não. Mas lembre-se, eles estão falando isso porque isso daí é algo que o pessoal isentão não gosta. Eles querem tirar voto do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro não vai caçar a concessão da Globo. Eu espero que não caça, mas eu sempre deixei claro que eu acho que deixa a Globo cair sozinha, ela está caindo, já está falindo, já para que caçar a concessão da Globo? Não tem lógica nenhuma isso. E derrubar o Alexandre de Moraes, olha só, aí não é o Bolsonaro que faz isso, é o Senado. O Senado pode resolver fazer impeachment do Alexandre de Moraes? Pode.
tem motivos para isso, a gente já viu vários aí. Eu acho que seria muito positivo, até para dar uma sinalização para os outros ministros do STF, que o papel deles é o papel de interpretar a Constituição, não é ficar inventando coisa, tirando hermenêutica constitucional 5D, tirada do cu, isso não pode, pô. Tem que interpretar o que está escrito ali, olha lá. Enfim, isso daqui o cara falou querendo desmerecer Bolsonaro. Para mim parece promessa de campanha. Eu até ficaria mais tentado em votar no Bolsonaro depois dessa. Estudantes de direito defendem a inocência de Lula, dão uma aula jurídica no vídeo. Não, porque alunos que nem têm OAB ainda sabem mais do que o pessoal, os procuradores e os juízes da Lava Jato que fizeram o julgamento do Lula, né? Com certeza. É muito lindo a esquerda esse negócio de ai não, os alunos disseram que Lula é inocente, o aluno nem tirou a OAB ainda. Se depender da média brasileira, 70% desses alunos sequer vai conseguir tirar a OAB, o que eu acho um absurdo, tá? Diga-se de passagem, eu fiz a OAB, achei ridícula aquela prova. Muito fácil mesmo, mas 70% dos alunos de direito não passa na OAB, né? Então esse pessoal aqui que nem passou na OAB está falando mal por exemplo, do Deltan Dallagnol, que passou na OAB e depois fez concurso público para procurador público lá do Paraná. Essas provas, sim, são provas difíceis, essas provas são muito mais complicadas, não é fácil, né? E ele estava ontem junto com o Moro lá no Flow Podcast. Lá, isso é um Flow Podcast que pouca gente deu importância, mas é importante. Olha só o que ele falou nesse trechinho aqui. Armando Trípode, chefe do gabinete da presidência da Petrobras, preso. Fundo da Caixa do BNDES, o presidente, preso. 3 tesoureiros do PT, presos. Dirigente petista responsável pelo marketing das campanhas eleitorais do partido, Valdemir Garreta, preso. Líder do governo do PT na Câmara, preso. Líder do governo do PT no Senado, preso. Ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, preso. 2 ministros da Economia do PT do Lula, Antônio Palocci, depois o Guido Mantega também na Dilma, presos. Presidente da Câmara dos Deputados do PT, João Paulo Cunha, preso, todos condenado no Mensalão. Presos. Em geral, ninguém permanece preso no Brasil por corrupção, Igor. Problema do sistema, tem que mudar. Você não tem prisão em segunda instância, quando você acabou, a pessoa só vai... Armando Trípode, chefe... Ou seja, o que ele está falando aqui? Todo esse pessoal foi preso por corrupção, e se o Lula ganhar, você vai estar inocentando essas pessoas todas. O seu voto no Lula é um voto de inocência dessas pessoas todas. Olha o caso dos caras que roubaram dinheiro da Petrobras, devolveram o dinheiro na investigação e agora entraram com uma ação para pegar o dinheiro de volta, porque lógico, se eles são inocentes. E você, dando voto para o Lula, está apoiando este pessoal, tá? O seu voto vai acabar com a Lava Jato e vai fazer com que os corruptos aqui no Brasil sorriem de orelha a orelha. Nunca mais esse país vai ser um país sério, né? E quem está falando isso não é gente que nem a OAB fez ainda. Bom, o Sérgio Moro, olha só que... Brasil de fato. Sérgio Moro tende a se isolar no Senado após reaproximação com Bolsonaro, dizem analistas. Pô, não precisa ser muito inteligente para pensar isso, né? Eu mesmo falei aqui que, olha só, está na cara que o Moro está próximo do Bolsonaro agora. Isso é positivo, isso é muito bom. Parabéns ao Moro pelo posicionamento. Mas provavelmente no Senado ele vai se isolar mais do Bolsonaro. Isso faz sentido numa situação de disputa em 2026. Eu tenho certeza que o Moro vai tentar a presidência em 2026, ele já vai estar muito mais cacifado agora, já tem um cargo de senador, já tem alguma bagagem de campanha e é possível mesmo que ele se isole do Bolsonaro. Mas vamos ver, no momento está ótimo, ele está ajudando o Bolsonaro. Outro que está ajudando também é o Fernando Holliday, do MBL, né? Que pediu desculpas pelas críticas que fez a Bolsonaro e disse que o MBL torce pela volta do PT. Ninguém tem dúvida disso, todo mundo sabe que o MBL já está preparando, já tem até os vídeos gravados para dizer ai, Bolsonaro trouxe o PT de volta. Trouxe por quê? Porque esses filhos da puta do MBL ficaram fazendo cu doce de ai, não vou apoiar Bolsonaro, tem que ser direita, mas tem que ser a minha direita. Pelo menos o Amoedo foi macho e falou, não, eu sou socialista mesmo, eu sou esquerdista, vou votar no Lula. MBL e Nando Moura nem disso tiveram coragem, né? O Bolsonaro está alertando que se Lula voltar, teremos uma escalada de autoritarismo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Embora o Lula não vai ter controle sobre o Congresso e o Senado, ele tem o STF do lado dele e vai poder indicar mais 2 ministros do STF. Pode se preparar. Vai ficar feia a questão de fake news isso aqui,
porque o STF já deixou claro que ele julga crime de fake news, mesmo sem ter lei de fake news, aquela ideia da Constituição de que ninguém será preso se não tiver uma lei condenando aquilo, já foi para o espaço, porque tem um monte de gente presa por fake news, sendo que fake news não é crime no Brasil, não tem nenhuma lei proibindo, não tem nenhuma lei criminalizando fake news, enfim, pode ter certeza que vai ter um aumento autoritário grande no Brasil com a volta do Lula, né? O Bolsonaro diz que tem zero chance dele propor lei para punir fake news. Eu acredito nisso, eu acho que o Bolsonaro realmente não tem chance, e com esse Congresso que a gente elegeu mais à direita, mais libertário, eu acho pouco provável que passe qualquer iniciativa de fake news, né? Tem uma lei rolando no Congresso, temos que tomar cuidado para ela não ser aprovada este ano, porque lembra, ainda é o Congresso anterior, mas eu acho que ano que vem está safe. Olha só, tem um vídeo circulando mostrando o MST bloqueando a transposição do São Francisco. Eu cheguei até a botar esse vídeo no meu Twitter, mas depois eu tirei, porque não tem nenhuma evidência, não diz onde é que é, não fala em que lugar que é isso no Nordeste, enfim, eu tô desconfiado, mas eu vou tocar o vídeo aqui para vocês verem. Mostra um grupo de pessoas do MST preparando sacos de terra, com escavadeira e tudo mais, em algum lugar do interior ali, ó, e fazendo uma barreira lá, tá vendo? Eles estão fazendo uma barreira para fechar alguma coisa. Segundo diz o pessoal do vídeo, a transposição do São Francisco, aquilo ali, ou seja, eles estão fechando a transposição do São Francisco para faltar água em alguns lugares no Nordeste, agora na segundo turno, e usar isso contra Bolsonaro, né? Eu não sei se é verdade, eu recomendo cuidado com isso daqui, mas pode ser. Acho que deviam dar uma olhada, né? Olha só que coisa estranha, olha esse papo, que papo esquisito esse. O Felipe Neto falou que sabe que está vindo um disparo de 6 bilhões de mensagens pró-Bolsonaro ao longo dessa semana, a partir de quarta-feira e coisa e tal, que vai vir do exterior e um grande disparo pró-Bolsonaro. E eu acho muito estranho esse tipo de coisa, né? Primeira coisa, por que não fizeram isso no primeiro turno, se podiam fazer esse tipo de coisa, né? E segundo, esse tipo de situação pode justificar exatamente eles fazerem, né? A esquerda adora fazer isso. Acusa o outro lado e aí eles fazem. Foi o que aconteceu em 2018 com o Haddad. O Haddad, a Patrícia Campos Melo, acusou Bolsonaro de estar fazendo disparos em massa no WhatsApp. Eu nunca recebi uma propaganda não solicitada do Bolsonaro no meu WhatsApp, mas me botaram nos 3 ou 4 grupos pró-Haddad contra a minha vontade. Me colocaram lá fazendo um monte de disparo contra Bolsonaro e a favor do Haddad. Então, meu amigo, eles têm esse modus operandi mesmo. Eles acusam o adversário de fazer, aí vão lá e eles fazem. E isso tem um problema. Por quê? Vamos supor que tenha 6 bilhões de disparos de mensagem a favor de Bolsonaro ou a favor de Lula. Lembra, isso só pode ser usado contra aquele partido se tiver ligação da pessoa que fez o disparo com o candidato, ou com o partido, com o movimento político. Por quê? Porque, vamos supor, se eu quero destruir a candidatura do Lula, eu vou lá e contrato um serviço de disparo em massa a favor do Lula. Né? E aí entra a favor do Lula e aí o TSE vai tirar a candidatura dele? Não pode. Tem que ter ligação de que foi alguém do Lula que pediu essa propaganda irregular, da mesma forma do lado do Bolsonaro. O fato do Lula estar falando que vai ter 6 bilhões de mensagens e coisa e tal, quer dizer, na verdade, que eles devem fazer isso. Nós vamos ver mensagens do Lula fazendo isso, da equipe do Lula, e aí, se perguntarem alguma coisa, vão falar, não, mas pode ser alguém que fez para tentar contrabalançar 6 bilhões do Bolsonaro, sendo que não teve 6 bilhões do Bolsonaro em momento algum, né? Vamos ver como é que isso vai acontecer, o que vai acontecer daqui para o final das eleições. Esperem o pior. Essa semana não vai ser mole, não vai ter tédio para ninguém essa semana. Bom, o Lula disse que o Bolsonaro é infinitamente pior do que o ditador Daniel Ortega. É muito engraçado esse pessoal, né? Chega a ser engraçado isso. Olha, isso aqui é uma notícia boa. O Ministério Público quer que o Exército acompanhe locais de votação no Rio depois de denúncias de ameaças a eleitores nas favelas, né? Me mandaram, depois do primeiro turno, um monte de aviso, que na zona eleitoral tal, assim, estavam proibindo as pessoas de votar no Bolsonaro, tinha que votar no Lula e não sei o que lá. E eu achei estranho isso, por quê? Porque a pessoa está na zona eleitoral ali sozinha, ela pode votar o número que ela quiser, né? Agora, se realmente tem gente vendo ela votar,
aí é outra história, isso daí é crime eleitoral, tem que ser denunciado mesmo pro TRE. Parece que de todos esses casos, o que pegou foi a questão foi em Olaria, porque parece que teve lá em Olaria, foi o único lugar que teve denúncia e facções criminosas estariam constrangendo eleitores a votar em determinados candidatos, então agora eles querem o exército nas favelas para impedir esse tipo de coisa. Isso eu não sei se vai resolver não, mas eu acho uma boa política. Teve esse caso aqui dos carros com adesivo do Lula e credenciados pelo TRE, né? Aconteceu mesmo, o TRE confirmou, o juiz titular da 200ª Zona Eleitoral determinou a dispensa sumária dos colaboradores e a exclusão dos veículos. O vídeo mostra um carro com placa, com coisa do Lula aqui, né, com adesivo do Lula, e na frente uma licença do tribunal para trânsito livre, né? Sendo que essa licença, segundo diz o tribunal, ela só valeu para o dia das eleições, para o dia 2 de outubro, não vale continuamente, né? E aí esses dois carros estavam sendo usados por colaboradores, e daí essa coisa não vale mais, já determinaram a imediata descredenciamento dos carros aí da coisa, né? A pesquisa da Genialcast disse que Lula e Bolsonaro deixarão o Brasil rachado após o segundo turno. Não deixarão. Sabe por quê? Porque não foi interesse de nenhum dos dois rachar o Brasil. O Bolsonaro não queria rachar o Brasil, o Lula não queria rachar o Brasil. Eles estão rachando, o Brasil está se rachando porque os dois foram permitidos competir nessa eleição. Quem é o culpado de rachar o Brasil é o STF. O STF, ao soltar um condenado por corrupção, claramente fez isso querendo rachar o Brasil. A culpa dessa confusão que a gente está não é nem do Lula nem do Bolsonaro. A culpa é do STF. Uma jornalista está denunciando o financiamento estrangeiro de propaganda política petista. O que ela fez? Havia uma propaganda do PT no YouTube, ela procurou lá o AdSense e descobriu que o anunciante que estava detectado eram governos de Centroamérica e Caribe, ou seja, eram governos da América Central e Caribe. Bom, não dá para saber exatamente o que isso quer dizer, né? Se isso é uma empresa, isso é um governo mesmo, é uma associação de governos, né? Quem é que está por trás disso daí? Eu acho que vale a pena investigar. De novo, não quer dizer que isso possa anular a candidatura do Lula. Muita gente está falando assim, não, porque de acordo com o artigo 28, se tiver financiamento estrangeiro, o partido envolvido pode ter o estatuto e registro cassados pelo TSE. Em tese pode, mas tem que provar que foi de caso pensado, que foi aceito isso. Porque senão seria muito fácil. O pessoal do PT, por exemplo, pediria para o Daniel Ortega fazer um depósito na conta do Bolsonaro. E aí, então cancela o Bolsonaro porque recebeu o dinheiro do Ortega. Não, pera, mas o Bolsonaro não fez nada, foi o Ortega que foi lá e botou o dinheiro na conta dele, que fez o impulsionamento de campanha dele, né, que impulsionou o artigo, coisa e tal. Então esse tipo de coisa, para ter o cancelamento do PT, o TSE pode determinar a retirada da propaganda, tá? Pode determinar a retirada da propaganda e proibir esse instituto, seja lá o que for, governos de Centro-América, de fazer mais propaganda. Mas não pode responsabilizar o Lula diretamente, a menos que se investigue e descubra que o Lula realmente contou com ajuda, era coisa de caso sabido, estavam juntos ali, o que é muito difícil de comprovar, né? Então, embora esse caso aqui seja um caso bastante extremo, não vai dar em nada isso daqui. A Prefeitura de São Paulo liberou passe livre nos ônibus no segundo turno das eleições. Não gostei disso. Eu acho que isso aqui ajuda o Lula, mas meio que não vai fazer tanta diferença assim também. No final das contas, faz pouca diferença. E o Thomas Trauma está aqui dizendo que o PT está piscando, está percebendo o problema. Não precisa de muito, né, gente? Só ver as pesquisas aqui, dá para ver que o PT está com um problema, vai perder essa eleição. É fácil perceber isso. E aí, o que acontece? No final das contas, o caso do Roberto Jefferson, eles até acharam que ia dar para explorar muito. Bom, vai ser prejudicial ao Bolsonaro, não tenha dúvida, mas vai ser muito pouco. Foi muito rápido, se resolveu muito rápido, ninguém está nem pensando mais nisso. Então, não creio que o caso Roberto Jefferson vai fazer alguma diferença. O PT, portanto, está tentando mudar a estratégia na reta final, mas nem sabem qual será a nova estratégia, né? O que eles estão falando aqui é que pelo menos o oba-oba eles cortaram. A eleição está apertada, é uma disputa dura, eles querem virar o placar, estão se aproximando, não podemos deixar isso acontecer e coisa e tal, né? E vamos ver o que eles vão fazer aí, mas
não creio que tenha chance não. A essa altura, uma semaninha. E por fim, o TSE vai monitorar as contas do Janones e Carlos Bolsonaro, né? Que coisa, cara. Eu acho isso muito inútil. É uma besteira isso. Deixa os caras falar, cara. Quem se importa com isso? Esse pessoal fica com essa insistência de fake news, não sei o que lá. É uma besteira tão grande isso. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.